Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Pode tomar os vossos assentos, que os irmãos fiquem mais à vontade. Nesta noite nós estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor, o nosso estudo de hoje, mas antes eu queria primeiramente agradecer ao nosso Deus pela oportunidade que nós temos de mais uma vez estar aqui na presença dEle para poder ministrar o ensinamento do culto de ensino hoje, e ao nosso pastor Joel Freire Costa, pela coragem de estar nos convidando, estarmos aqui para poder passar esse ensinamento desse estudo que nós vamos aprender hoje, que é a Agenda Islâmica, parte 3, né? Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos ajudar a ministrar esse estudo nesta noite. Os irmãos estão com o seu boletim aí, né? O estudo 617, boletim 479. Os irmãos vão ver que esse estudo foi elaborado, preparado pelo pastor Marcos Germano. O pastor Marcos Germano é o nosso coordenador lá na Suíça. E o pastor Marcos Germano, junto com uma equipe que tem trabalhado nesse projeto da Agenda Islâmica, estudando, para poder passar esses estudos para os pastores, e nessa semana esse estudo está sendo transmitido, está sendo passado para todas as nossas congregações do Ministério do Belém, tanto aqui nos Estados Unidos como na Europa. Amém? Meus irmãos, os irmãos tenham um pouquinho de paciência, eu vou ter que ler um pouco aqui o estudo, porque para os irmãos poderem entender melhor. O estudo está bem elaborado, está bem prático de entender, mas eu estava estudando em casa e então eu estava analisando aqui que realmente está tudo explicado aqui. Eu não posso sair muito daqui porque foi bem elaborado esse estudo. Eu orei a Deus para que o Senhor nos use e que a igreja possa entender, compreender o estudo que nós vamos passar hoje, né? Eu queria convidar os irmãos a abrirem Mateus, capítulo 28, versículo 18. Os irmãos orem por mim aí, para que Deus nos dê graça e sabedoria. Amém? Mateus 28, capítulo 28, versículo 18, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu estava olhando aqui, todo o poder. O povo de Deus tem esta promessa de poder e autoridade divinos para proclamar o Evangelho por todo o mundo. Porém, antes de mais nada, eles devem obedecer ao mandamento de Jesus e esperar o cumprimento da promessa de Deus. Amém? No estudo de hoje, na introdução aqui que o pastor nos escreveu, colocando aqui, meus amados irmãos, estamos no terceiro estudo da Agenda Islâmica. Trataremos de maneira concisa e objetiva de um tema muito importante dentro da cultura islâmica e no qual está fundamentada a fé professada por eles e toda a sua doutrina. Uma observação que toda cultura religiosa elege para si uma fonte de autoridade, uma entidade divina, um líder, um escrito que consideram sagrado. Então a gente vê que hoje em dia, todas aquelas pessoas que têm uma cultura religiosa ou quer abrir uma religião, sempre tem um líder, sempre tem um escrito que considera a sua religião melhor do que a outra, né? Em especial, veremos como o Islã trata tais assuntos e como usar isso a nosso favor para evangelizá-los, mostrando-lhe a inconsistência de sua teologia. Observemos. Aqui nós vamos falar em 4 pontos, meus irmãos. O primeiro ponto seria a fonte da autoridade islâmica. Depois nós vamos falar o ataque à Bíblia, que está no seu estudo aí. E nós vamos também falar a terceira que é a fonte da verdadeira autoridade.
E a quarta, que é a fonte de toda a autoridade. Só resumindo para os irmãos entenderem um pouquinho. A primeira parte, conversando com o pastor Marco Germano, pastor Francis Brito, que também tem elaborado esse estudo, a primeira parte começa o estudo informando que a fonte da autoridade é Maomé. Essa é a primeira parte que nós vamos estar acompanhando aqui no estudo. E a segunda parte, que é a mais importante para mim, eu creio para vocês também, que a fonte da autoridade aqui é Jesus. Amém? A fonte da autoridade é Jesus, que é a segunda parte que nós vamos estar estudando aqui. A fonte da autoridade islâmica. Abrimos este ponto com a seguinte citação do Alcorão, que eles tanto usam. No Alcorão, que eles falam que é a Sura 2.2, diz assim: eis o livro que é indubitavelmente a orientação dos tementes a Alá. Os irmãos sabem que Alá é o Deus deles, né? Olha o que eles colocaram aqui. O pensamento islâmico a respeito da autoridade é bastante curioso. Eles veneram profundamente Maomé, que considera o último profeta enviado por Alá para a humanidade. Atribui a este o milagre da revelação do Alcorão ao homem, pois não se tem nenhum registro de nenhum milagre realizado por ele ou em seu nome. Eu achei muito interessante que eles colocaram aqui. Não há nenhum registro de nenhum milagre realizado por ele em seu nome. E, quanto ao Alcorão, dão a este uma posição elevadíssima. Observe o pensamento e tradição do Islã e do Hadith. Os irmãos prestem bem atenção no que eu vou ler aqui, porque os irmãos poderem entender bem o que é o Alcorão, como é que eles fazem, né? Ponto A. Creem em Maomé como o último e maior profeta, e o milagre que lhe confere autoridade é o Alcorão. É, segundo sua tradição, o livro mais eloquente, de maior qualidade literária e infalível jamais conhecido. O Alcorão é perfeito, essencialmente é o último livro, a última geração de Deus para toda a raça humana, que permanece intacto, inalterado, desde a sua revelação e o será até o fim do mundo. Nenhuma letra sequer fora mudada. E a proteção do Alcorão com o livro é uma das suas profecias que foram acuradamente cumpridas. Em Surá 4:82, não meditam caso no Alcorão? Se fosse de outra origem que não de Deus, haveria nela muitas discrepâncias. Ponto B. Creem num poder curador para os enfermos, creem que a sua leitura os livra da culpa, creem em sua sacralidade, sua santidade. Não se pode escrever nele, não pode tocar o chão, não pode ser pego por mulheres no ciclo. Eu, observando aqui, não sei se os irmãos lembram, quando o presbítero Marcelo Facori, acho que no primeiro estudo que ele deu, se não me falha a memória, ele comentou que o Alcorão, eles não podem colocar no chão, não pode rasurar, não pode fazer nada no livro deles. E nós, uma das coisas que ele estava comentando, que ele observa muito, que como é que a gente cuida da nossa Bíblia, né? Uma coisa que ele me chamou muita atenção, que eles observam que a pessoa às vezes coloca a Bíblia em tal lugar, aqui, assim. Então isso aqui foi uma coisa que me chamou muita atenção, o cuidado que eles têm com o livro deles, né? Então, e outros detalhes mais que foi colocado aqui, não pode escrever dele, não pode tocar no chão e não pode ser pego por mulheres no ciclo. Eu achei muito interessante isso aqui que eles colocaram, mas a nossa Bíblia é a que fala mais alto. Amém? Em Surá 41, 42, diz assim: aqueles que degenerarem a mensagem ou recebê-la, não se ocultarão dele. Este é um livro veraz por excelência. A falsidade não se aproxima dele. O livro, nem pela frente, nem por trás, é a revelação do prudente laudabilíssimo. A preexistência do Alcorão
escrito em pedra no céu, uma observação que o pastor Marco Germano colocou aqui, intercede pelos muçulmanos sendo seu advogado no dia do julgamento. Eles colocaram que está escrito numa pedra no céu que esse intercede pelos muçulmanos, sendo seu advogado no seu julgamento. Então, presta bem atenção que nós vamos ler, eu vou procurar ler mais pausadamente para os irmãos meditarem no que eles estão falando. Surá 85, 21 a 22, Surá só lembrando que é o Alcorão deles. Tá? Sim, este é um Alcorão glorioso, inscrito em uma tábua preservada. E neste último ponto está a grande complicação e inconsistência da teologia islâmica. Olha aqui. Se atribuirmos uma pré-existência, ou seja, eternidade do Alcorão, estaremos dando a este um caráter de divindade, pois junto a isto está se acrescentando uma característica curadora e intercessora deste livro. Logo, estaria personificando o mesmo. Mas no Islã, eterno não é somente o Alá? Interessante, né? Mas no Islã, o eterno não é somente o Alá? Então, como é que eles estão colocando a eternidade no Alcorão aqui, né? Observe o que diz o Alcorão. É inconcebível que Alá fale diretamente ao homem, a não ser por revelações ou veladamente, ou por meio de um mensageiro, mediante o qual revela, com o seu beneplácito, o que lhes apraz. Sabei que ele é prudente, altíssimo. E também te inspiramos com um espírito, por ordem nossa, antes que não conheceis o que era o livro, nem a fé, porém fizemos dele uma luz, mediante a qual guiamos que nos apraz dentre os nossos servos. E tu certamente te orientas para uma senda reta. A senda de Alá, a quem pertence tudo quanto existe nos céus e na terra, acaso não retornarão a Alá todas as coisas? Uma interrogação. Não pode haver, segundo o Islã, nenhuma comunicação de Alá com o homem. Foi o que estava colocando aqui atrás, né? Que Alá fale diretamente ao homem, a não ser por revelação. A não ser que você seja um novo Maomé. E justamente por isso oram usando uma repetição de frases e não esperam resposta alguma, pois seu Deus não lhes fala jamais. Então as pessoas estão orando lá, mas o Alá não fala com eles, né, que nem estão colocando aqui. O Alá não fala diretamente ao homem, a não ser por revelação. Agora, uma coisa interessante que eu grifei bem aqui nesse próximo parágrafo. É interessante percebermos que nos versos 52, os pronomes e verbos grifados que está aqui em cima, que nós acabamos de ler, estão no plural. Mas Alá não é um Deus único segundo o Islã? E seu Corão é a sua palavra revelada ao homem por meio do profeta, por que estes pontos estão aqui, como em outras partes do Alcorão no plural? Existiria uma duidade ou trindade no Islã? Ou será que é justamente o próprio Alcorão falando como quem tem vida própria, pois é eterno e está no céu e é uma deidade? Então eles teriam um grande problema. Na realidade, ele já o tem. É justamente nos explicar, sem se complicar, qual é a verdadeira natureza do Alcorão. Preexiste ou não? É uma divindade por si só ou não? Ou, eventualmente, esse texto foi corrompido pelo seu escritor,
ou copista? Pois, lembrando que Maomé não sabia escrever nem ler. Interessante, né? Maomé não sabia nem ler nem escrever. E segundo o Islã, aos 40 anos, ele começou a receber as revelações do Alcorão que eram entregues a ele pelo anjo Gabriel, segundo o Islã. O interessante é que essas revelações foram entregues em ordem aleatória durante 23 anos, e o primeiro trecho da revelação do Alcorão foi justamente esse, Al-Alq, eu acho que é assim que pronuncia, Al-Alq, que é o coágulo. Olha aqui, ó, no Surá 96, de 1 a 5, diz assim: lê em nome do teu Senhor que te criou o homem de algo que se agarra, que é o coágulo. Lê que o teu Senhor é o mais generoso. Quem ensinou através da pena, ensinou ao homem e o que este não sabia. Existem coisas curiosas aqui. A revelação começou quando Maomé tinha 40 anos e foi até a sua morte, porque vieram essas revelações em forma aleatória na sua ordem. Por que foram organizadas e escritas com perfeição em um só livro nos anos após sua morte apenas? Quem pode atestar que a ordem como estão as suras foi ordem que Alá comandou? Se, segundo a tradição, a primeira revelação foi aqui acima, hoje é justamente a que se nomeia como a Sura 96. E nesse texto, um detalhe interessante. O homem foi criado de um coágulo, e não do pó da terra. Surge espontaneamente a seguinte pergunta. Se a tradução estiver certa, e no original, e árabe estiver certo, e no Alcorão não houver nenhuma adulteração a esse se mantém intacto, como na revelação recebida por Maomé do anjo Gabriel, este coágulo do qual o homem foi criado é de quem, afinal de contas? Será que um muçulmano arriscaria uma pergunta? Só vou dar uma paradinha aqui, irmãos. Isso, quando o pastor nos ministrou no estudo, isso foi uma coisa que nos chamou muita atenção. Lá na frente nós vamos ver, na Bíblia tem todo o histórico da genealogia de Jesus. E a genealogia daqui? Onde está? O homem, quem foi que gerou? Né? Esse coágulo veio de quem? De qual pessoa? Quem foi a pessoa? Não sabe. Então, são interrogações que muitas das vezes nós temos. Né? Uma das coisas que eu comentei com o pastor Francis Brito é que nós vemos que na Bíblia, a nossa Bíblia, tudo que está aqui, que foi revelação, se cumpriu. E tem provas. Se você for lá no Oriente Médio, em Israel, naquelas regiões, tudo que está aqui existe. Tem teólogos, né, pastor Alcer? Cientistas, arqueólogos, que provam tudo que está escrito na nossa Bíblia. Aí eu perguntei para o pastor Francis, tira uma dúvida minha. No Alcorão, isso que nós estamos passando para a igreja aqui, que eles colocam aqui, existe alguma evidência, sim? Existe alguma coisa que está ali, que realmente tem evidência? A informação que ele passou, não tem. Simplesmente começaram a escrever um negócio ali que, segundo o pastor Francis nos explicou, que a escrita original foi tudo queimado. Eles reescreveram tudo de novo. Ninguém garante o que está escrito hoje é realmente. Então, a gente vê o que nós estamos estudando aqui, comparando com a Bíblia, há uma grande diferença. E muitas pessoas acabam duvidando da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, que é a nossa Bíblia aqui, que está aqui, que tudo que está escrito aqui, nós temos evidências para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém? Será que os muçulmanos arriscam uma resposta? Então, juntando essas questões aqui com as indagações acima, vemos que eles se complicam sozinhos, sem nenhum esforço nosso.
Basta uma simples e atenta leitura para que concluísse que existem muitas questões que eles precisam de boas respostas para não se complicarem ainda mais e tentarem também nos convencer. Sendo assim, observa-se que a fonte de autoridade islâmica, que é o Alcorão, além de ser controverso e estar longe de ser autêntico, existe nele muitas inconsistências. Foi aquilo que nós falamos agora há pouco, né? Não tem prova. Então, como é que você vai dizer isso aqui é isso mesmo? Agora nós vamos ao ponto 2, que é o ataque à Bíblia. O ataque da nossa Bíblia existe já há muito tempo, né, pastor? Muito tempo que as pessoas tentam atacar a nossa Bíblia, mas a palavra do Senhor se renova a cada dia e o Senhor tem mostrado para as pessoas que estudam a palavra do Senhor, né? Abrindo um parênteses aqui, eu lembro que o pastor Gel nos contou de uma pessoa que foi contar uma história, né? Um filme que acho que foi realizado, que ele ia provar que a Bíblia não existe, que Deus não existe. E ele acabou se convertendo, né? Porque a palavra tocou no seu coração. São muitos os ataques que a palavra do Senhor vem sofrendo ao longo de muitos séculos das mais diferentes correntes de pensamentos e religiosas que você possa imaginar. O Islã não é, de forma alguma, exceção a esta regra, ainda que seja um tanto estranho a maneira como agem. Não obstante, ataquem a credibilidade da palavra do Senhor, têm eles, em seu livro sagrado, muitos textos que, além de citar personagens e histórias bíblicas, também orientam a sua leitura e compreensão ao próprio Maomé. Contradizendo, no mínimo, entre outros, segue este exemplo que está aqui embaixo, no Surá 3.3. Este te revelou, ó Muhammad, isso. O livro, paulatinamente, com a verdade corroborante dos anteriores, assim como havia revelado a Torá e Evangelho. Vamos abordar apenas poucos pontos deste ataque. Como primeiro pensamento, eles dizem: quando consideramos a história da Bíblia, descobrimos algo que é totalmente diferente. Por um lado, a Bíblia não é um livro. Nenhum cristão pode reivindicar que seja um livro revelado por Deus a um profeta. Em vez disso, de acordo com alguns estudiosos cristãos, é uma biblioteca de livros. Isso significa que a Bíblia foi composta por muitos autores em diferentes estágios da história. Esta é uma grande diferença entre o Alcorão e a Bíblia. Aqui fala tudo. Foram várias pessoas, vários diferentes estágios históricos, e uma grande diferença entre o Alcorão e a Bíblia. Onde eles veem discrepância, nós vemos o quanto nosso Senhor e Deus é maravilhoso. Pois temos diferentes autores, de estadistas a boiadeiros, camponeses, sacerdotes e reis. É escrita num período aproximadamente 1400 anos. Seu conjunto forma uma obra perfeita em uma única linha de assunto, mostrando sempre um plano perfeito de Deus para salvar o homem por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós vemos que quando nós estudamos a Bíblia, existe uma sequência, existe os caminhos mostrando um plano perfeito que de Deus para salvar o homem por meio de Jesus. No 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 e 17, que diz assim: e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus.
Toda escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Essa palavra do Senhor. Ainda segundo eles, o Novo Testamento consiste em 27 livros. Os 4 primeiros são conhecidos como o Evangelho, os Evangelhos que narram a história de Jesus. Os livros restantes foram escritos por seus supostos discípulos. O mais proeminente entre eles são São Paulo, que escreveu cerca de 13 livros. A ironia da gestão é que este São Paulo, embora contemporâneo de Jesus, nunca o conheceu, nem esteve entre os 12 discípulos escolhidos pelo próprio Jesus. E, no entanto, são suas ideias, e não as de Jesus ou de qualquer de seus discípulos, que deram mais forma ao cristianismo moderno. Mais uma vez, onde eles veem ironia, nós vemos a multiforme graça do Senhor Jesus. Foi a maneira como o Senhor Jesus se revelou a Paulo para que o Evangelho saísse do universo judeu para os gentios e alcançasse a quase todo mundo de seu tempo. Fato este, dito pelo próprio Paulo e reconhecido pelos discípulos de Jesus, o caráter específico da sua chamada. Deus é maravilhoso, né? Deus, ele encaminha todas as coisas. Ele instrui as pessoas, os profetas, a poder escrever a palavra do Senhor, o ensinamento da palavra do Senhor. Então a gente vê que o Espírito Santo ele vai iluminando os profetas para poder escrever a palavra do Senhor. Em Atos 22, 21, ele disse-me, vai, porque hei de enviar aos gentios de longe. E por fim, nesse pequeno exemplo de ataques seguem. O ensino cristão é de que esses evangelhos, assim como o restante do Novo Testamento, era a palavra de Deus. Eles afirmam que as escrituras dos evangelhos foram inspiradas por Deus enquanto escreviam e, portanto, não podiam errar. Se isso fosse verdade, como eles poderiam explicar as inconsistências entre os vários evangelhos quanto a muitos detalhes? Por exemplo, Mateus e Lucas dão 2 genealogias diferentes para Jesus. Os irmãos podem ver aqui nesse quadrinho embaixo, que o pastor Itamar colocou, está umas letrinhas bem pequenininhas aí que eu não consigo enxergar, eu acho que os irmãos também não sei se vão conseguir enxergar, mas aqui é uma tabelinha da genealogia de Mateus e Lucas. Outra vez, o ataque se torna inconsistente. O fato é que, enquanto Mateus endereça seu livro aos judeus e abre este justamente falando da genealogia a partir de Abraão e passando por Davi até José. Lucas, que escreve a Teófilo e aos gregos, cita a genealogia no início do ministério público de Jesus Cristo, partindo deste, passando também por Davi e Abraão, concluindo em Adão. Outro detalhe importante é que Mateus apresenta a genealogia de Jesus por José a Davi, e Lucas por José, Eli, pai de Maria, avô materno de Jesus, e retrocede até Davi, desde até Abraão e Adão. Aqui, voltando àquela observação, né? Aqui nós temos a genealogia de Jesus, onde, por todos os seus caminhos por onde passou. Agora, e a genealogia de Maomé? Onde está? Cadê a história, a genealogia de Maomé? Veio da onde? Que, até onde eu sei, não tem. Eu perguntei isso para o pastor Francis. Existe? Não, não existe. Então, mais uma vez, prova a
a palavra do Senhor, como ela é viva e verdadeira. Amém? Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 21, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como uma luz que alumia em lugares escuros, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Glória a Deus por isso, né, meus irmãos? E mais, em Salmos 19 e 7, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A gente começa a estudar a palavra do Senhor e ver esses versículos, a gente reforça mais ainda a existência, a palavra do Senhor, que é bem diferente do que eles colocam no Alcorão. E na terceira ponte, fonte da verdadeira autoridade. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugares escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. A gente glorifica a Deus porque o nosso Deus fala com o seu profeta, fala comigo, fala com você, e nós confiamos porque quando a gente sente quando Deus fala conosco, a gente sente a direção do Senhor Jesus Cristo, a gente fica mais seguro, fica mais pertinho dele, né, pastor? A gente sente a confiança, sente que o Senhor está no controle de todas as coisas. No Salmo 19, 7, a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Muitas das vezes a gente passa por alguns problemas, a gente fica às vezes numa situação difícil, mas quando você abre a palavra do Senhor ela revela para você, ela fala para você naquilo que você está precisando, necessitando. Muitas das vezes a gente pega a palavra do Senhor, Senhor, eu estou passando por isso, por aquilo, fala comigo. Nós abrimos a palavra do Senhor e o Senhor fala no meu coração, fala no seu coração. Então, aqui é a verdadeira palavra do Senhor. Muitas das vezes a gente vê, mais para frente que nós vamos estar falando, que os muçulmanos querem passar uma coisa para nós que muitas das vezes eles não conhecem a palavra do Senhor, porque eles conhecem aquilo que eles aprenderam. Eu lembro que o pastor Gel estava nos contando que quando ele foi para Dubai, ele, chegando no hotel, ele foi falar de Jesus para um muçulmano. O muçulmano falou, quem é Jesus? Eles não conhecem. Muitos deles não conhecem quem é Jesus, porque eles não tiveram esse ensinamento. Essa última viagem que nós fizemos, nós passamos por alguns lugares. E em Dubai, você vê muitos muçulmanos ali, as pessoas tudo vestido bem, bonito, aquela coisa linda, maravilhosa, né, que você vê que eles constroem, a postura que eles têm. Mas vocês pensam que todos os muçulmanos são ricos? Daquela maneira, não. Se você ouviu uma reportagem que lá em Dubai, que atrás de Dubai, naquela parte principal, atrás de Dubai, existe muita pobreza ali. Eu via algumas matérias ali, são as pessoas que são pessoas que trabalham naquelas construções, mas eles também vivem dificuldades. Eles procuram passar uma coisa que para eles é tudo mil maravilhas.
Em Bangladesh, nós passamos lá, que lá também eles são muito muçulmanos, se não me engano, acho que o pastor lá falou que é menos de 1% da população que é cristão, o resto é tudo muçulmanos. Então você vê o rosto deles, o semblante deles, eles não têm alegria. Então muitas das vezes você vê o muçulmano, às vezes falando as coisas que é tudo mil maravilhas, mas não é. Eles têm muitas dificuldades, eles têm muitos problemas. Em certas regiões que nós passamos lá em Bangladesh, naquelas aldeias que nós fomos visitar os irmãos ali, só abrindo um parênteses, nós passamos por lugares muito difíceis ali. Mas ali no meio, eles colocam uma mesquita, é tudo assim, coisa feita de primeira. É tudo de azulejo, tudo arrumadinho, bonitinho, mas as pessoas que estão em volta é uma pobreza total. Então a gente tem que orar muito por eles, para que o Senhor nos ajude a poder evangelizar para eles, falar do amor do Senhor Jesus para eles. Eles são muito carentes desta parte. Nós acompanhamos ali algumas coisas, nós vimos algumas coisas ali. Eu e o pastor Castro, nós saímos dali orando e pensando, meu Deus, a vida que eles têm aqui não é fácil. E tem muitos muçulmanos que pregam que é tudo mil maravilhas. A gente vê as coisas que eles colocam, tudo coisas bonitas, mas não é tudo assim. A realidade é outra. Ponto 4. Aqui é o ponto mais importante desse estudo para mim. Fonte de toda a autoridade. Diferença do Islã que se apoia na falha e controversa ideia de autoridade de um livro ao qual chego inadvertidamente atribuir deidade. Qual seria a nossa fonte de autoridade? Toda autoridade que temos e toda autoridade que se manifesta no universo, sem exceção alguma, vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem foi que criou os céus e a terra? Quem foi que criou todas essas coisas que nós temos? Deus pensou em tudo. Uma das coisas que o ser humano, eu acho que o ser humano não pensa nessa parte tão importante, que é o oxigênio que Deus nos deu para respirar. Você está respirando, eu estou respirando, porque Deus deu o oxigênio para nós respirarmos. Ou seja, Deus criou todo o universo, Deus pensou em tudo. Se você parar para pensar, a Terra está girando. Você sente alguma coisa? Nós não sentimos nada. Então a gente vê como os detalhes que Deus pensou, o que Deus passou para cada um de nós, o que passou para a humanidade. Deus criou todo esse universo para mim, para você estarmos aqui hoje, pregando a palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, e pregando e falando do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Em Romanos 13:1, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. O nosso pastor sempre nos ensina que nós respeitamos a autoridade, que nós respeitamos o presidente, o governador, quem for. Ele está ali porque, se ele está ali porque Deus permitiu. Mas muitas das vezes a gente questiona, poxa, mas aquela pessoa é assim, é contra a palavra do Senhor, tudo. Não cabe a nós a questionarmos, porque se ele está ali, porque Deus permitiu que ele está ali, porque há algo para fazer ali, ou talvez com aquela pessoa, com as pessoas que trabalham ao seu lado, e colocar você e eu para podermos orar mais por aquela pessoa, por esse país, pela nossa nação, pelo nosso Brasil, pelos momentos que nós estamos passando, que nós possamos sempre estar orando pelas nossas autoridades. E toda essa autoridade se manifesta no Filho, o nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Em Mateus 28:18, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder vem dele, no céu e na terra, vem lá de cima. Ele tem todo o poder não só porque falou, mas na realidade o poder está nele. Emana dele
é por ele. Aliás, a palavra do Senhor tem poder para nos mostrar e nos revelar o Senhor da palavra. A palavra dele tem poder em tudo aquilo que você vai realizar. Nós, quando falamos do Senhor Jesus Cristo, a palavra dele tem poder nas nossas palavras. Quando nós falamos dele, o Senhor coloca a palavra na sua boca. O Senhor vai colocar palavras na hora certa para você, muitas das vezes, falar para uma pessoa que precisa ouvir do seu amor. Que Deus possa nos ajudar quando nós encontrarmos um muçulmano. Muitas das vezes a gente não sabe como abordar, mas que eu sei que o Senhor vai colocar palavra na sua boca para você transmitir as boas novas para aquela pessoa que você vai encontrar com ele. Que Deus possa dar estratégia para você e para mim, para quando nós encontrarmos, possamos saber falar do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Em João, capítulo 1, versículo 1 e 3, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Verbo, ele é a palavra eterna do Senhor. Amém. Amados, amamos a Bíblia. Ela é a palavra revelada, ela é a palavra, revela a palavra, revela o Verbo e revela o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui tem umas perguntas que o pastor colocou aqui. Mas, você sabe diante de qual nome os demônios vão embora? Você sabe diante de qual nome os cegos veem, os mudos falam, os paralíticos andam e os mortos são ressuscitados? Você sabe diante de qual nome as enfermidades e doenças são curadas? Você sabe diante de qual nome vidas são transformadas, famílias são restauradas? Você sabe qual é esse nome? Não é o nome de Alcorão, não é o nome de Maomé e não é o nome da Bíblia, mas sim no excelso nome de Jesus, o nome central de toda a Bíblia Sagrada. Meus irmãos, quando eu estava lendo aqui, eu grifei aqui as interrogações. Muitas das vezes quem é que cura um demônio? Quem é que faz um cego ver, um paralítico andar? Está aqui na palavra do Senhor. Essas coisas aconteceram, Jesus curou, Jesus fez muitos milagres quando ele estava aqui na terra. Jesus curou muitas pessoas, Jesus transformou vidas. Quantas famílias, muitas das vezes, passa por um problema, por uma dificuldade. Quem ele pede socorro? Ele pede socorro para Jesus. Ele não vai pedir socorro para a pessoa que não conhece a palavra do Senhor, vai pedir socorro para o Maomé, que não foi revelada. Aqui para trás os irmãos viram que não tem nenhuma revelação de um milagre que ele fez. E a palavra do Senhor tem muitos milagres revelados aqui que o Senhor fez e ele faz até hoje. Ele fará eternamente. Quantas pessoas, eu não vou perguntar aqui, mas que você responda no seu coração, quantos milagres Jesus fez na sua vida, na sua saúde, nas suas finanças, na sua família, num parente seu, às vezes numa dificuldade que você estava passando. Quando nós socorremos ao nosso Senhor Jesus Cristo, há milagre, há poder na palavra do Senhor. E nós, comparando com o que nós aprendemos com o Alcorão, nós não vemos isso. Eles questionam algumas coisas e nós mostramos que o Senhor Jesus, ele fez muitos milagres. O Senhor Jesus Cristo é o Senhor do universo. É que nem eu falei aqui, ele criou os céus e a terra e nós estamos aqui por causa dele. E nós estamos aqui falando a palavra do Senhor porque nós sabemos que ele vai voltar, ele vai nos buscar. Hoje nós estamos passando por uns momentos muito difíceis, momentos que a gente fica pensando, Senhor, por que está acontecendo tudo isso? Por que nós estamos passando por tudo isso? Mas é porque a vinda do Senhor está próxima.
a palavra do Senhor está se cumprindo. E como o inimigo sabe que o Senhor está próximo, ele está trabalhando fortemente para poder levar muitas pessoas para o outro lado. Que muitas pessoas se desviem dos seus caminhos. E as pessoas, quando não conhecem, acabam aceitando essas outras seitas, essas outras religiões que falam uma coisa que não é. A gente sabe que a verdadeira palavra do Senhor está aqui. A nossa palavra está aqui. O Senhor sempre tem falado conosco através dos cânticos, através da ministração da sua palavra. Em Marcos 16, capítulo 16, 15 e 18, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui a palavra do Senhor falando. É diante deste nome que a Bíblia afirma em Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glorifica a Deus, porque o nosso Deus, Ele é santo, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor Jesus morreu na cruz para perdoar o meu pecado, perdoar o seu pecado. O nosso Senhor Jesus Cristo passou aqui na terra, Ele sofreu como nós, Ele foi atacado, Ele foi maltratado, mas Ele suportou todas as coisas. Ele suportou para poder morrer na cruz, derramar o seu sangue por você e por mim. Que nós nunca venhamos perder a nossa fé e a nossa confiança. Que nós possamos sempre estar presente, que nós possamos estar ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. No finalzinho aqui, o universo se curvará, sim, diante do doce nome de Jesus. Nós sabemos que no julgamento todos vão ter que se curvar ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Criador desse universo. No hino 154 da harpa cristã, diz assim: Ó doce nome de Jesus, que belo é a ti cantar, com a alma cheia proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Isso não enche o seu coração de alegria? É só o amor do nosso Senhor Jesus Cristo para com você, para comigo. O Senhor Jesus Cristo só nos ensinou coisas boas. O Senhor Jesus Cristo ensinou a amar ao próximo, a ajudar ao próximo. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou a amar, a respeitar as autoridades. Ou seja, são N itens, são tantas coisas que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a fazer somente o bem para o ser humano, para o próximo. E quantas pessoas aí fora, infelizmente, não querem ouvir a palavra do Senhor. Preferem fazer o mal, preferem não ver o bem das outras pessoas, sendo que a palavra do Senhor ensina completamente ao contrário do que ele está ensinando aí fora. Que nós possamos sempre estar atentos a tudo aquilo que o Senhor tem passado para nós. Que nós possamos estar atentos nesses estudos da agenda islâmica. O estudo da agenda islâmica, meus irmãos, é um estudo que o pastor ele não está passando simplesmente para nós, mais um estudo, não, mas é mais um estudo elaborado, estudado, para que nós possamos aprender e entender o outro lado. Muitas das coisas aqui nesse estudo eu não sabia. Uns estudos passados também, a gente não tem, realmente nós não temos conhecimento, mas o Senhor tocou no coração do nosso pastor para poder passar esse ensinamento para a igreja, para cada um de nós que muitas das vezes a gente também não sabe, não conhece.
e que nós possamos ser usados pelas mãos do Senhor, que o Senhor possa tocar no seu coração e no meu. Os irmãos vão ver o próximo estudo que o pastor Francis Brito escreveu, a Agenda Islâmica número 4, que vai ser, acho que, ministrado no próximo quarta-feira. Tem um estudo que também está explicando muitas coisas, muitos detalhes que os irmãos precisam estar aqui para poder ouvir. É muito interessante. Eu aprendi muita coisa ali, até levei o estudo lá para casa, até falei para minha esposa, falei, nossa, dá uma lida aqui, que coisas que eu não imaginava o que eles fazem, principalmente com as crianças. Principalmente com as crianças. Eles ensinam desde o comecinho as crianças a aprenderem o Alcorão. E que nós possamos, através desse ensinamento da agenda islâmica, aprender e nos alertar, ensinar os nossos filhos, desde pequenininho, a aprender a palavra do Senhor. O pastor Alcir está aqui. Traga o seu filho para a escola dominical, para ele poder aprender desde pequenininho o ensinamento da palavra do Senhor. Amém? Porque lá eles estão ensinando as crianças a aprender o Alcorão. E nós estamos ensinando as nossas crianças a aprender a palavra do Senhor. Amém? Na conclusão final aqui, como dissemos no princípio, o homem elege para si, segundo sua religiosidade, uma fonte de autoridade, uma deidade, um sacerdote, um profeta e um escrito que tem como sacro. O Islã elege os seus, sendo Alá, Maomé e Alcorão. Fazemos um esforço tremendo para nos convencer, convencer de que estes que estão certos e tentam cada vez mais uma presente aproximação ecumênica, dizendo que servimos ao mesmo Deus. Certa vez, quando evangelizamos, eles se aproximaram para discutir conosco, segurando um cartaz onde se lia Abraão, Moisés, Davi, Jesus e Maomé, muitos profetas, um único livro, Alcorão e um único Deus, Alá. Essa frase aqui, isso aqui o pastor Francis nos tinha contado, isso aqui foi uma coisa que aconteceu em Londres. Eu não sei se os irmãos estão lembrados quando o pastor falou que eles foram fazer evangelismo e chegou um grupo de muçulmanos e foi encostando neles, colocando esses cartazes ali, mostrando para eles ali. Sabemos que isto não é verdade. Nós conhecemos a verdade. A verdade é Jesus. Em seu nome temos poder. Em seu nome temos autoridade. Nós não o escolhemos, nem o elegemos. Ele nos escolheu. Foi o Senhor Jesus Cristo que escolheu você e eu. Nós somos gratos, nós somos privilegiados porque o Senhor nos aceitou. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos cheios de falhas, mas o Senhor perdoa os nossos pecados. Uma coisa muito importante que nós temos que dar muito valor. Nós temos o contato direto com o nosso Deus. Nós não precisamos passar por intermediário por ninguém. O Senhor deu essa liberdade para você e para mim. Podemos falar diretamente com Ele, com o nosso Pai Celestial. Ele responde direto às suas orações. Ele está vendo as suas lágrimas. Ele está vendo o seu choro. Ele está vendo tudo aquilo que você está passando, porque nós temos um contato direto com o nosso Deus. O nosso Deus é maravilhoso. Ele é conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Amém? Enquanto nós, irmãos, viram que lá para trás, o Alá não fala com ninguém, né? Alá só fala com o seu profeta lá. E nós temos a liberdade que nós possamos falar diretamente com o nosso Deus celestial. Amém? Em João capítulo 15, versículo 16. Não me escolheste a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes
ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Aqui é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedi tudo e Ele vos conceda. Por isso, em nome de Jesus, saiamos ao campo. Eles estão prontos para lhes servirmos. Eles estão prontos para lhes semearmos a poderosa palavra do Senhor. Muitos muçulmanos, através de nossas vidas, crerão no nome de Jesus e conhecerão o poder e a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Ore a Deus, peça a direção de Deus quando você for evangelizar alguém. Que o Senhor possa dar sabedoria para você, se você for encontrar com um muçulmano. Que o Senhor possa te dar estratégia, como você falar. Os irmãos aprenderam nos estudos anteriores que o presbítero Marcelo Facori deu algumas orientações como você chegar no muçulmano, como nós falarmos com o muçulmano, como evangelizarmos o muçulmano. Mas uma das coisas que nós precisamos mais, além de tudo isso, é ter a direção do Espírito Santo. Que o Senhor possa nos direcionar como chegar e como falar do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Você e eu temos a prova, nós conhecemos a palavra do Senhor. Você e eu estamos sendo abençoados aqui na casa do Senhor. Hoje você está aqui ouvindo a palavra do Senhor. Todas as quarta-feiras você está aqui, nós estamos aqui para poder aprender a palavra do Senhor. E que o Senhor possa dar-nos estratégias para poder passar essas informações lá para fora. Que nós possamos ter estratégia como convidar os nossos amigos. Nós estamos em campanha nesse projeto do nosso pastor, o Friends Forever. Que o Senhor possa dar estratégia para você, para mim, para cada um de nós, convidar um amigo, convidar uma pessoa para estar aqui, ouvir a palavra do Senhor. Amém? Só relembrando os irmãos que no começo do estudo, começa o estudo informando que a fonte da autoridade é Maomé. Mas eu falei para vocês que no final do estudo, a fonte da autoridade aqui é Jesus. Amém? Que nós possamos glorificar ao nosso Deus, ao nosso Pai, e agradecer a Deus pelo esses estudos que o pastor tem direcionado aos nossos irmãos que estão trabalhando, se empenhando nesse projeto da Agenda Islâmica. Eu agradeço a oportunidade e, que nem eu disse para os irmãos, eu tive que ler o estudo para que os irmãos pudessem entender bem o que é o Alcorão, como eles estão falando, como eles estão passando essas informações. Eu achei muito importante. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou no seu coração e alertou você, como quando eu estava estudando esse estudo aqui, estava estudando esse ensinamento, me alertou muitas coisas. E que eu tenho certeza que o Senhor falou no seu coração, que te alertou em muitas coisas, em muitos detalhes. E eu sei que o Espírito Santo vai tocar no seu coração, dar estratégia de como falar do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz por mim e por você. O Senhor Jesus Cristo te ama, me ama, e nós estamos aqui agradecido a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que nós temos e pela liberdade que nós temos de adorar o nome do Senhor. Tem muitos lugares que não tem mais essa liberdade de adorar o nome do Senhor. Tem muitos lugares que não tem mais essa liberdade de pegar esse microfone e falar para os irmãos, sendo transmitido pela internet, sendo transmitido por vários lugares. E nós temos ainda esta liberdade. Que nós possamos estar firmes na presença do Senhor. Lutas virão, problemas virão, mas até aqui o Senhor me guardou e guardou você. E que nós possamos estar firmes, porque o Senhor está voltando. E que todos nós possamos alcançar vidas para Cristo, que eles possam também sentir esta alegria que você e eu sentimos. Amém? Deus abençoe os irmãos. Pastor.